Brasil demonstra apoio aos apátridas do regime da Nicarágua, embora não condene também o atual regime de Daniel Ortega, enquanto Israel passa por um momento extremamente complicado, com militares se recusando a cumprir ordens em contraposição e oposição ao governo do Benjamin Netanyahu, inclusive falando que eles não vão servir a uma ditadura no país. Estados Unidos volta ao Iraque depois de 20 anos, em que ele invadiu o território, tirou Saddam Hussein e causou uma guerra civil no país, no momento de grande tensão, principalmente com o Irã. China dá declarações falando bastante sobre os Estados Unidos, falando que os americanos estão errados na sua geopolítica externa, sobre uma possível desdolarização da economia mundial e também responde se vai de fato armar a Rússia ou não. E para finalizar o nosso vídeo, Zelensky afirma que Bakhmut ainda não foi derrubada. Teve alguma conversa com alguns militares de alta patente e garantiu que a Ucrânia vai reconquistar Bakhmut. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá que é super importante. E claro, se você quiser contribuir financeiramente aqui para o canal, pessoal, seja membro, sensacional. Ou faça uma contribuição também via chave Pix, isso ajuda bastante, tá? Para eu continuar produzindo conteúdos diários. E claro, se você quiser ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, por um preço extremamente competitivo, pessoal, menos de 70 centavos por dia, link na descrição que vocês não vão se arrepender. Resumos mensais, aulas semanais, conteúdo completo de geografia, contato comigo ali direto professor, mais de 1.500 exercícios inteiros ali na plataforma, pessoal, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, a gente teve algumas notícias importantes, principalmente hoje, o Brasil fazendo um pronunciamento oficial em nome do Estado brasileiro, Itamaraty, acerca da situação da Nicarágua. Eu gravei para vocês um vídeo na sexta-feira, né, no sábado exatamente, falando um pouquinho sobre a atual situação da Nicarágua. A Nicarágua é um país que vem praticando arroubos autoritários cada vez maior desde 2007, quando o Daniel Ortega ele volta ao poder depois de lá a Revolução Sandinista, na década de 70 e década de 80, e cada vez mais com práticas acusando os americanos de um imperialismo na América Central. E de novo, né? Não existe uma dicotomia, bonzinho e malvado. Os americanos interferem na América Central e muito. Sempre. Século XX que eu diga, tá? Política do Big Stick, empresas americanas como a United Fruits fazendo acordos com governos locais, a família Somoza que governou a Nicarágua durante muito tempo, baseado nas políticas americanas. Então sim, os americanos têm interesse na América Central, é fato. Mas isso não exime o Daniel Ortega também das suas atitudes altamente ditatoriais. O Brasil se recusa a condenar as atitudes de Daniel Ortega, alegando que condenar agora o Daniel Ortega significa acirrar ainda mais os ânimos e ficar mais longe de um acordo pela democracia. Só que outros países de esquerda, como Gustavo Petro na Colômbia, Gabriel Boric no Chile, já condenaram as ações, alegando que o país não vive mais uma democracia. Pois bem, hoje o Brasil se pronunciou e realmente deu declarações no sentido que está preocupado com a democracia no país, alegando, por exemplo, que existem execuções sumárias, detenções ali que não são muito arbitrárias, inclusive práticas de, não posso nem falar aqui no YouTube, né? Mas práticas de torno que acontecem ali no país. Então, tudo isso é uma realidade. E, inclusive, falou sobre os cerca de 300 habitantes da Nicarágua que ficaram apátridas. O governo tirou a sua nacionalidade, alegando que eles estavam representando o imperialismo americano em solo da Nicarágua. Isso vai reverberar, claro, numa situação de pessoas apátridas, e foi justamente nesse contexto que o Brasil se pronunciou, alegando que pode receber essas pessoas em conluio, né, com respeito aos acordos internacionais sobre a questão de refugiados e apátridas. Ou seja, deu uma cutucadinha, mas deixando bem claro, não condena, pelo menos até o momento, o regime de Daniel Ortega. Inclusive, se você quiser saber mais, na plataforma, pessoal, vai entrar amanhã ou depois de amanhã, tá? Essa semana, uma aula completinha sobre o que foi a Revolução Sandinista, as consequências dos dias atuais, quem é Daniel Ortega e por que desse caos político, inclusive com a perseguição de cristãos no país. Outra notícia, pessoal, que balançou o mundo, está relacionado a Israel. Israel, a gente já falou bastante aqui, né, nos vídeos do canal, mas o Benjamin Netanyahu, recém-eleito, é um regime parlamentarista, ele teve que se aliar com uma galera
que vai muito contra o poder judiciário, uma galera extremamente nacionalista, talvez num conservadorismo, já partindo para um reacionarismo ali no país. Então, pautas, por exemplo, como uma educação judaica extremamente ortodoxa, estão voltando à pauta. Israel, por exemplo, é um dos poucos países do Oriente Médio que tem um respeito à população LGBTQIA+, inclusive com uma das paradas mais famosas do mundo. Isso possivelmente vai ser anulado por esse atual parlamento, e a gente não pode esquecer que o Benjamin Netanyahu é sim acusado de escândalos de corrupção. Então, o governo fez uma proposta, o governo, né, primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e como ele tem hoje apoio do parlamento, muito possivelmente essa proposta vai acabar andando. Essa proposta diz o quê? Que o Poder Judiciário está de conluio para derrubar esse grupo político que hoje comanda Israel. Então, o Poder Judiciário estaria agindo de maneira política e não de maneira jurídica. Por isso, vai ter uma reforma, e nessa reforma, basicamente, o que você vai fazer é que o parlamento, ele pode, por maioria simples, anular decisões do Poder Judiciário. Na prática, galera, vê se vocês entendem, né? Uma democracia, ela se baseia na separação entre os três poderes. Hoje, em Israel, o primeiro-ministro é o representante do parlamento, que é o poder legislativo. O parlamento escolheu o primeiro-ministro. Poxa, já tem um conluio entre esses dois. O poder judiciário, se ele puder, as decisões dele serem anuladas pelo parlamento, que tem uma ligação muito forte com o primeiro-ministro, vai ser praticamente um governo onde os três poderes vão ser comandados pelo Benjamin Netanyahu. E lembrando que ele está sendo acusado de escândalos de corrupção. Então, essas reformas jurídicas estão sendo colocadas por grande parte da oposição, inclusive pelo Lapid, antigo primeiro-ministro, e que hoje é oposição ao governo do Benjamin Netanyahu, como um risco à democracia pelo país. Organizações juristas já protestaram, fizeram greves, barricadas estão acontecendo em Israel, tá? Algumas empresas Big Techs, por exemplo, Israel é um centro tecnológico no meio do Oriente Médio. Big Techs já abandonaram o país e agora insurreições, greves de militares e outras empresas também acontecem em Israel. Como assim, professor? Hoje, por exemplo, nós tivemos um protesto praticamente sem precedentes em Israel, um esquadrão de elite de caças. E lembrando que os militares, eles são super importantes em Israel. Israel está cercado por Síria, por Líbano, que tem o Hezbollah, está cercado pela faixa de Gaza, pela Cisjordânia. Então você tem ali a Jihad Islâmica, você tem o Hamas, uma série de grupos que não gostam de Israel. Ou seja, a democracia e a soberania do país tem que casar muito bem, conversar muito bem com a defesa militar do país também, porque é um país que está em risco de ataques constantes, tá? Pois bem, alguns 40 pilotos de um esquadrão de elite, eles se recusaram a fazer um treinamento, alegando que eles não vão participar de um eventual governo ditatorial. Israel tem que ser uma democracia, tá? E essa movimentação, ela não é de agora. Ela já vem acontecendo com alguns militares em Israel, como, por exemplo, a gente teve um caso de uma unidade de inteligência de elite, 8.200, que anunciou que não compareceria ao trabalho, ao treinamento. A gente teve, por exemplo, 10 ex-chefes da Força Aérea de Israel também, anunciando que o Benjamin Netanyahu tem que dar declarações no sentido do que vai ser o seu governo, porque há um risco à democracia no país. O próprio Benjamin Netanyahu está agora fazendo uma visita como chefe de governo para negociar com a Itália, e a empresa, uma das principais empresas aéreas de Israel, a El Al, estava tendo poucos funcionários, nenhum funcionário que queria fazer o transporte do Benjamin Netanyahu, entende? O Benjamin Netanyahu fala que ele acabou de passar por um processo eleitoral. Então a população apoia esse projeto que o parlamento e o primeiro-ministro estão fazendo para o país. Porém, as pesquisas indicam que mesmo tendo eleito esse parlamento, a população é contra essas reformas, considerando que isso pode transformar o país numa ditadura do poder executivo em conjunto com o poder legislativo, tá? O Benjamin Netanyahu se mostra muito preocupado com essa situação, claro. Inclusive, ele até postou no seu Twitter uma fotinho de quando ele foi convocado para fazer parte do poder militar ali de Israel e alegou, olha, militar não contesta, militar cumpre ordem, porque isso pode colocar em risco a defesa do nosso país. Entende que a situação que está se transformando em Israel? Cara, se os militares não respeitam mais as decisões de chefe de Estado, chefe de governo, isso pode trazer uma insurreição caminhando para um lado perigoso em Israel, tá? Então, tá numa situação extremamente delicada, barricadas sendo construídas, empresas saindo do país,
e, por enquanto, o projeto de lei ele está avançando no parlamento. Vamos ver no que isso vai dar em Israel. Mas, assim, a única democracia do país está bastante ameaçada, do Oriente Médio, está bastante ameaçada na região. Outra notícia importante está ligado a declarações hoje de chefias das relações exteriores da China, garantindo basicamente 3 coisas. Primeiro, falou, por exemplo, que os Estados Unidos têm uma visão completamente distorcida do que representa a China no cenário geopolítico atual. Inclusive, o Biden, por exemplo, no passado, ele anunciou um documento das relações exteriores americanas e colocou a Rússia como inimigo em curto prazo e a China como inimigo em longo prazo. E aí a China falou, olha, se os americanos continuarem com essa postura de achar que nós somos inimigos e boicotar aplicando sanções, manter relações militares, por exemplo, com Taiwan, querer interferir colocando base militar nas Filipinas e no Japão para interferir na disputa do Mar da China Meridional, a gente vai ser obrigado a atacar os Estados Unidos, tá? Mas a China sempre coloca a culpa nos americanos. Vamos lembrar que não existe bonzinho na geopolítica, tá? A China constrói ilhas artificiais, a China invade ilhas que sempre pertenceram aos outros países, né? Não existe bonzinho no cenário geopolítico, tá? Falou, por exemplo, também da questão de Taiwan. Falou que a China está se mobilizando bastante para garantir, segundo eles, tá, uma integração pacífica de Taiwan à China. Acabou essa coisa de Taiwan se achar a China de verdade ou ser um território independente. Inclusive falou, tá vendo, ó, os americanos ficam até contestando, falando, a China possivelmente vai mandar armas para a Rússia. Poxa, quem manda armas para Taiwan é os Estados Unidos. Eu, China, tenho como política não interferir em países que estão sofrendo pela guerra. Enquanto isso, Taiwan, só por uma suposta, pela China, né? Integração pacífica que a China vai fazer, já quer armar a galera de Taiwan, inclusive fechando um acordo de mais de 3 bilhões de reais na semana passada para munições dos caças F-16 que ficam ali no país. E falou também sobre uma possível desdolarização da economia mundial. E aí a China falou que ela vê com muito bons olhos isso. Claro, né? Não vou ser inocente, tá bom? Só que o que pode preocupar para os Estados Unidos é que não é só a China que vê com muito bons olhos essa desdolarização da economia. Claro, pessoal, o yuan, né, segundo a China, sendo essa moeda de trocas internacionais. Eu acho que o mundo, independente se considera certo ou não, tá? Mas ficou muito preocupado com as sanções que os americanos aplicaram aos russos. Porque grande parte dos ativos, dos investimentos, eles são dolarizados. E aí os americanos, eles têm soberania, inclusive sobre sanções unilaterais, sobre punições, porque eles controlam os bancos mundiais, as moedas mundiais. Então uma desdolarização daria até um pouco mais de autonomia para você não sofrer com essas possíveis sanções internacionais. Vale lembrar, pessoal, nem sei se vai acontecer, hein? Mas lembra no comecinho do ano? Estava rondando a ideia do SUR, a moeda entre Brasil e Argentina, talvez depois expandir para o Mercosul, talvez depois para a América como um todo. Mesmo que essa não surja, possivelmente esse ano também, a África do Sul garantiu que vai ter um debate nos BRICS para fazer uma moeda única dos BRICS. Na verdade, não é uma moeda única, né? Uma moeda comum, uma moeda de trocas entre os países. O real vai continuar existindo, o yuan vai continuar existindo, né? O rublo vai continuar existindo, mas para fazer a troca entre os países dos BRICS, não seria mais o dólar, e sim essa tal de moeda comum. Ou seja, a desdolarização da economia, embora eu veja um pouco em médio e longo prazo, ela vem caminhando no mundo e as sanções dos americanos aceleraram bastante esse processo. Estados Unidos, depois de 20 anos da invasão ao Iraque lá em 2003, volta ao país. A gente teve o secretário de defesa do país, que é o Lloyd Austin, fazendo uma visita ao Iraque. Por quê, professor? Em 2003, os Estados Unidos invadiu o Iraque sob a premissa de combater o Saddam Hussein, que supostamente teria usado armas químicas contra os curdos ali no local. Era um contexto de guerra ao terror, depois do atentado. Aí. Nem sei se podia falar isso no vídeo, acho que eu vou dar uma pausinha, né? Mas o que aconteceu com o Barbudo, né? Você sabe o que eu estou falando, né? Pois bem, dentro desse contexto, então, os americanos invadiram o Iraque, colocaram ali bases militares que se instalam no país até hoje. Com a saída do Saddam Hussein, e olha que interessante, né? O Saddam Hussein era ditador, tinha todos os problemas, mas ele conseguia garantir uma certa unidade nacional ali. O Iraque é um país de maioria xiita, o Saddam Hussein era um sunita, e mesmo assim não havia grandes disputas internas. Claro que havia, mas muito menos que hoje. Quando tira o Saddam Hussein, você coloca um governo ali
grande aliado dos Estados Unidos, só que sem uma representatividade eficiente com a população. Então, vários grupos, milícias, grupos armados, começam cada um a controlar um território no Iraque. Hoje o Iraque é um país dividido. Você tem o poder central, primeiro-ministro, por exemplo, com boas relações com os americanos, é fato, tanto que o secretário de Defesa falou que ele foi muito bem recebido em Bagdá, no Iraque, porém, a influência do Irã, que é um país xiita, sobre os xiitas que vivem ali no território do Iraque é crescente. Tanto que, por exemplo, quando a gente teve a morte do general Soleimani, que era um general iraniano, ele estava em solo do Iraque, inclusive com autorização das forças do Iraque. Então o Iraque hoje é um país dividido. Qual que é a ideia dessa visita? Segundo os Estados Unidos, é para garantir a estabilidade e a democracia no local. Combater o ISIS. Tem mais de 2.500 militares ali. Vamos ser sinceros, pessoal, o Iraque é um país estratégico, grandes reservas de petróleo e um possível freio ao avanço do Irã. Iraque hoje é disputado pela influência ocidental, liderada pelos Estados Unidos, e pela influência oriental, liderada pelo Irã. Geopoliticamente é super estratégico e por isso os americanos querem reforçar posições naquele território, tá? No caso da Síria é muito parecido, né? No caso da Síria também. Os americanos fizeram uma visita recente, só que a Síria falou, sai daqui, não reconheço vocês, não quero que vocês visitem, inclusive, o meu território. Na parte do Iraque, você ainda tem alguns setores do governo que compactuam com os interesses geopolíticos dos americanos. E para finalizar, pessoal, nosso vídeo, notícia surpreendente, né? A gente vem falando aqui nos últimos dias que Bakhmut, a cidadezinha de 70 mil habitantes, que está praticamente 8 meses em conflito com o Wagner Group, as forças russas de mercenários, e as tropas do Zelensky, as tropas da Ucrânia, está praticamente derrotado. Inclusive, as tropas ucranianas se movendo mais para leste, o que possivelmente indicava uma saída da Ucrânia assumindo a derrota depois de 8 meses. Mas, galera, convenhamos, muito possivelmente o que as próprias tropas ucranianas acreditavam é que eles não iam vencer. A ideia muito mais era paralisar, dificultar o avanço, promover o máximo de baixas possíveis. As tropas ucranianas, inclusive, falam que a proporção é de 7-1, ou seja, a cada 7 mortes de russos, morre um ucraniano, que é uma média, pessoal, boa, entendo, né? Nenhuma morte é boa, tá? Mas, assim, é boa no contexto daquele conflito local. E eles conseguiram, teoricamente, ali os seus objetivos. Segundo o Zelensky, quando ele foi conversar com forças militares de alta patente que atuam na região, falou assim, aí, vamos bater em retirada? As forças falaram, não, a gente quer reforçar, quer tomar as posições e quer brecar os russos que ali vivem. E aí o Zelensky falou, ok, então vou mandar mais tropas para ajudar os heróis que estão combatendo em Bakhmut. Isso é declaração do Zelensky, tá? Segundo o próprio Zelensky e as forças ucranianas, isso vem dentro de um contexto de discordância do Wagner Group com as tropas russas, com o Shoigu, com o Gerasimov. O próprio Prigozhin, por exemplo, que é a liderança do grupo Wagner, alegou, por exemplo, que o exército da Rússia está cada vez mais boicotando, não mandando munições, vai começar a faltar efetivo, porque muitas mortes vêm acontecendo. Então, talvez essa discordância do grupo mercenário e do exército russo poderia servir para um possível contra-ataque das forças ucranianas. Só que também alguns setores de oposição estão considerando que o Zelensky está usando eles como escudos humanos. Ou seja, uma guerra perdida, que o Zelensky vai causar um número de mortes bastante significativo só para atrasar os russos e convencer a OTAN a mudar recursos. Ou seja, usando vidas em nome de conflitos, de interesses geopolíticos. E aí, será que o Zelensky consegue virar o jogo em Bakhmut? Será que ele consegue vencer os russos, o grupo Wagner? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.